Ministrar essa aula. Vinícius, sou aluno de mestrado do Departamento de Física da Universidade Federal de Pelotas e fui monitor da matéria de Física Básica 2. A aula de hoje tem como tema a entropia e a segunda lei da termodinâmica. E eu dividi essa aula de modo que, num primeiro momento, eu vou dar uma breve introdução, apresentando a motivação pela qual nós vamos ver o conteúdo em questão. Posteriormente, irei enunciar, apresentar a forma matemática da entropia e variação da entropia. Subsequentemente, a apresentação e enunciação da segunda lei da termodinâmica e findando com uma breve descrição de máquinas. Nós podemos iniciar então com a própria forma matemática da primeira lei da termodinâmica, a qual está em destaque, onde nós temos a variação da energia total e as variações de calor e de trabalho. Essa primeira lei da termodinâmica, ela incorpora ao princípio geral da conservação de energia o reconhecimento de que o calor é uma forma de transformação, de transferência ou de transferência de energia. Deste modo, nós temos que, seja qual for o processo para o qual nós voltamos nossa atenção, se a energia total ela é conservada, então esse processo ele é compatível com a primeira lei da termodinâmica. Além disso, nós temos intrínseco à primeira lei da termodinâmica que não há um vínculo no que diz respeito ao sentido no qual esse processo ele vai acontecer. Então, se um processo acontecer num certo sentido, ele é compatível com a primeira lei da termodinâmica, a própria lei da termodinâmica ela não impede que esse processo ocorra no sentido inverso, de forma que a energia seja conservada a cada instante durante esse processo. Esse é o chamado processo reversível e posteriormente eu vou explicar melhor o que significa esse processo reversível. No entanto, essa premissa de que não importa o sentido no qual os processos ocorrem, a gente não observa na natureza. E a gente pode verificar isso através de dois exemplos. O primeiro deles é a experiência de Joule. A experiência de Joule ela consiste em um recipiente isolado termicamente e dentro desse recipiente nós temos um líquido, por exemplo, água, e um sistema de paz. E a esse sistema de paz nós temos um sistema de roldanas. Esse sistema de roldanas ele é acionado pela movimentação de um corpo de qualquer massa, de qualquer natureza. E aqui nós temos a ação da gravidade. E assim, dessa forma, sob a ação da gravidade, esse corpo ele vai cair, essas roldanas serão acionadas, haverá então a rotação e as pás serão acionadas, agitando a água e através do atrito a temperatura da água vai aumentar. No entanto, se a gente considera que essa premissa é verdadeira, nós poderíamos esperar que se esse peso ele subisse, a água seria resfriada. Obviamente, nós não verificamos esse fato. Um outro exemplo diz respeito à relação entre atrito e frenagem. Se nós estamos sobre uma bicicleta, por exemplo, e essa bicicleta está em movimento, o atrito entre o pneu da bicicleta e o solo vai produzir frenagem, a bicicleta vai começar a reduzir sua velocidade e haverá transformação de energia mecânica do movimento das rodas, transformando essa energia mecânica em calor através do atrito.
Em um certo momento, essa bicicleta ela vai cessar o seu movimento, ela vai parar. Então, através dessa premissa, nós poderíamos esperar o quê? Que se nós resfriássemos o solo sobre o qual a bicicleta está, essa bicicleta iria ser acelerada. Seria o processo reversível, o processo reverso do qual eu acabei de citar. No entanto, a gente também não verifica isso. E, portanto, nós podemos enunciar uma lei que diz respeito ao sentido no qual os processos naturais eles ocorrem. Então, nós temos que todos os processos naturais ocorrem em apenas um sentido. Esses processos, nunca por meios naturais, ocorrerão em sentido contrário. Esses processos, então, que acontecem em um dado sentido e naturalmente não ocorrerão em sentidos contrários, são chamados de processos irreversíveis. E ele determina, portanto, o sentido no qual os processos naturais ocorrem. E nós vimos, então, dessa pequena introdução, que a primeira lei da termodinâmica, que diz respeito à energia total, ela não nos impediria de obter esses processos, de certa forma, mirabolantes. Portanto, o sentido em que esses processos ocorrem não é determinado pela energia, e sim por uma outra propriedade, uma outra quantidade chamada de entropia. Assim, então, nós podemos introduzir a definição de entropia e variação de entropia. Agora sim, se por um lado o processo reversível é aquele que ocorre em apenas um dado sentido, por outro, o processo reversível que eu citei anteriormente é aquele no qual, havendo uma pequena modificação no sentido, no sistema, e ao redor do sistema, nós podemos retornar às condições iniciais revertendo essas modificações. Obviamente, o processo reversível ele é uma abstração, mas ele é uma abstração que nos permite posteriormente expandir nosso entendimento acerca da entropia. Assim, então, nós podemos definir a variação de entropia e essa definição ela é feita considerando-se um sistema fechado. E esse sistema ele vai sofrer uma modificação do qual inicialmente ele estaria num estado e posteriormente ele transitaria para um estado aqui que eu estou chamando de estado F, através do processo que eu acabei de descrever, que é o processo reversível. Assim, matematicamente nós temos que a variação da entropia ela é dada pela integral da variação do calor sobre a temperatura, avaliado nos estados inicial e final. Essa definição para processo, ela é válida para processos reversíveis. No entanto, se a temperatura ela é constante, nós podemos extraí-la da integral, de forma que simplesmente a integral da variação do calor nos limites onde nós temos o estado inicial e final, ela resulta simplesmente nessa equação, onde nós temos que ela é válida para um processo reversível e um processo onde a temperatura ela é constante, ou seja, um processo isotérmico. Consequentemente, nós temos que a variação, como a temperatura ela é sempre positiva quando nós utilizamos a escala Kelvin, o sinal da variação de entropia, então, ela vai ser relacionado com o sinal do calor. Então, se o calor ele é negativo, nós temos que a variação da entropia também o será. O mesmo acontece com calor positivo, o que proporciona uma variação de entropia também positiva. Agora nós vamos verificar que a variação da entropia ela é uma propriedade de estado e para isso a gente vai considerar um gás ideal, o qual possui a seguinte equação.
Na primeira lei que eu apresentei no primeiro slide, nós temos a seguinte equação. Para um trabalho infinitesimal, aqui a gente pode imaginar um pistão que contém esse gás ideal, e esse pistão possui um êmbolo que pode se mover conforme o gás se expande ou se comprime. Nós temos que o trabalho infinitesimal para esse caso nada mais é do que o negativo da pressão vezes a variação infinitesimal do volume. Além disso, nós devemos ter em conta que a capacidade térmica molar a volume constante é dado pela seguinte equação, em destaque. E quando nós substituímos essas equações na primeira lei da termodinâmica, nós obtemos a seguinte relação, onde nós temos essas variações infinitesimais. E quando nós aplicamos o operador integral, avaliando no estado inicial e estado final, nós obtemos essa outra equação. Aqui a gente pode tirar em evidência as constantes, que não vão influenciar no cálculo das integrais. E para isso nós precisamos lembrar que a integral de dx sobre x é igual a ln de x. E além disso, que a diferença entre o ln de A e o ln de B nada mais é do que o ln da razão de A sobre B. E com isso nós podemos verificar que essa integral nada mais é do que o ln do volume final sobre o volume inicial, e essa integral é igual ao ln da temperatura final sobre a temperatura inicial, de forma que a variação da entropia possui a seguinte forma. No entanto, nós podemos perceber que a gente não especificou o que acontece entre o estado inicial e o estado final. Então, independe do caminho, como acontece esse processo. Essa variação da entropia ela vai depender apenas do estado final e do estado inicial, onde nós podemos ver aqui a dependência do volume final, da temperatura final, do volume inicial e da temperatura inicial. Além disso, a variação da entropia não depende nem do processo que o sistema que levou o sistema do estado inicial ao estado final. Sendo assim, a entropia ela é uma propriedade, uma característica do estado no qual o sistema se encontra. A gente pode verificar isso lembrando da própria natureza de temperatura, por exemplo, e pressão. Não depende de como um sistema evoluiu para um estado ou para outro. A temperatura e a pressão vão ser independentes. Nós só necessitamos do valor da pressão, da temperatura. E o mesmo ocorre para a entropia. Nós não precisamos saber como o sistema passou de um estado inicial para o estado final. Nós só precisamos saber qual é o valor da entropia no estado inicial e qual é o valor da entropia no estado final. Por isso, nós temos que ela é uma propriedade de estado. Só depende dos estados iniciais, dos estados inicial e final. Agora, nós vimos então que a definição para a variação da entropia ela é feita considerando-se processos irreversíveis. Ou seja, essa equação ela é válida apenas para processos reversíveis. Se nós desejamos determinar a variação da entropia para processos irreversíveis, nós devemos levar em consideração a própria natureza da entropia, ou seja, que ela é uma propriedade de estado e, portanto, ela não depende do processo pelo qual essa transição ela ocorreu. Então, não depende, nós devemos levar em consideração que ela não depende se ela é reversível ou irreversível. Então, nós podemos aplicar uma metodologia muito simples. Nós temos um problema em mãos, que é um processo irreversível, um problema que acontece uma transição, uma transitação de um estado inicial e final através de um processo irreversível. O que nós fazemos então é considerar um processo reversível no qual os estados inicial e final são exatamente os mesmos estados inicial e final do processo reversível em questão.
Tendo em mãos esse processo reversível abstrato que possua os estados inicial e final iguais ao processo original, nós podemos então utilizar essa equação, calcular a variação da entropia e o resultado será igualmente válido para o processo reversível, uma vez que a entropia ela é uma propriedade de estado e, portanto, ela não depende do processo pelo qual essa variação de estados ocorreu. Como exemplo para nós enxergarmos essa metodologia, nós podemos considerar um problema que está no livro, o problema 24-3, onde nós temos um copo de papel e dentro desse copo de papel nós temos 0,57 kg de água a temperatura de 363 Kelvin, que é a temperatura inicial do copo Q. Além disso, nós temos um copo com a mesma quantidade de água, só que com uma temperatura inicial de 283 Kelvin. Esses copos estão em uma espécie de caixa isolada termicamente, também são separados por uma parede isotérmica. Esse é o estado inicial. O estado final será obtido quando nós levantamos essa parede que separa as duas partes. Então, esperamos algum tempo para que haja o equilíbrio térmico. Então, nós temos a temperatura final de 323 Kelvin. Esse é um processo reversível porque não é possível que a temperatura, estando os dois copos de água na mesma temperatura, não é possível que o copo F, que neste caso é o copo da direita, devolva, entre aspas, a temperatura que entre aspas, novamente, ele roubou do copo Q. Então, não tem como voltar para esse estado inicial, que é o copo Q com temperatura de 363 e o copo F com temperatura de 283. O que nós fazemos então é considerar um processo reversível similar, que possua os estados inicial e final do processo original. O que nós fazemos então no primeiro momento é considerar um reservatório térmico, aqui onde nós podemos variar a temperatura da forma que nós desejarmos. Aqui uma caixa também isolada termicamente, o copo Q no interior dessa caixa, desse espaço isolado termicamente. Esse copo ele está a temperatura de 363 Kelvin, então o que nós precisamos fazer é ajustar a temperatura desse reservatório térmico à temperatura de 363 Kelvin. Estando o copo então dentro desse espaço isolado termicamente, o que nós fazemos é variar a temperatura até a temperatura final de 323 Kelvin. Agora perceba o seguinte, o calor específico da água ele é de 4.190 joules por quilograma por Kelvin. Isso significa o quê? Que para variar 1 kg de água em uma quantidade de 1 Kelvin, nós precisamos fornecer uma energia de 4.190 joules. Então, nós podemos escrever o seguinte, que Tq é igual à massa que nós estamos considerando, vezes o calor específico, vezes o infinitesimal da temperatura. Então, nós podemos utilizar a equação que eu mostrei anteriormente, que é a variação da entropia, que ela é igual à integral avaliada no estado inicial e no estado final de dq sobre t. Como dq é dado por essa expressão, nós temos que a massa e o calor específico são constantes, nós temos
que essa equação pode ser escrita como mc, a integral avaliada em uma temperatura inicial, temperatura final, de dt sobre t. Essa integral nós já vimos a espécie dela, que vai resultar no logaritmo de t avaliado em ti e tf, e que usando a regra da subtração dos logaritmos, nós temos que isso vai resultar em mc é igual ao ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. Substituindo os valores, nós temos que o valor final ele vai ser 323 Kelvin e a temperatura inicial do copo Q é 363. Vamos só identificar que aqui é o copo Q. Substituindo esses valores, nós temos que 0,57 kg de água vezes o calor específico vezes o Ln. Já pegando a razão, isso dá mais ou menos 0,889. Efetuando essa multiplicação, lembrando que o Ln de números menores do que zero é um número negativo, nós temos que o resultado será que a variação da entropia para o copo Q, efetuando essa multiplicação, é de menos aproximadamente 79,4 joules por Kelvin. Agora, nós efetuamos a mesma abordagem para o copo F. Nós fazemos com que esse reservatório térmico, nós controlamos a temperatura dele e fazemos com que ele esteja a uma temperatura de 283 Kelvin, que é a temperatura da água no copo F. Então, nós introduzimos esse copo F nessa caixa isolada termicamente e variamos a temperatura do reservatório até chegar em 323 Kelvin. O processo vai ser exatamente o mesmo. Nós podemos usar essa mesma equação. E aí o que nós vamos obter é que a variação do copo F, o resultado aqui vai ser o mesmo, só que a temperatura final vai ser a mesma, só que a temperatura inicial vai ser diferente, vai ser a temperatura inicial do copo F, que é 283. Então, nós teremos que a massa é idêntica, o calor específico, obviamente, também é o mesmo, por se tratar de água e água nos dois copos. No entanto, a razão entre temperatura final e temperatura inicial será diferente. Neste caso, TF 323 Kelvin sobre 283 Kelvin, já aplicando essa razão, nós vamos ter aqui o Ln de 1,141, o que resulta uma variação de entropia para o copo F de aproximadamente 315,3 Joule Kelvin.
Perceba que a variação da entropia do copo Q ela é negativa e a gente pode observar isso da seguinte forma. O sistema está diminuindo de temperatura devido à variação que aplicamos no próprio reservatório. Nós saímos de uma temperatura de 363 Kelvin para uma temperatura de 323 Kelvin. Só que a água está a cada redução com uma temperatura maior do que a do sistema, que nós estamos mudando essa temperatura, e vale salientar que essa variação de temperatura tem que ser lenta o suficiente para que o processo ele seja reversível. E a cada uma dessas modificações na temperatura, nós temos que o copo, a água, está a uma temperatura maior do que a do sistema composto pela caixa isolada termicamente. Pela lei zero da termodinâmica, nós temos que o copo tentará equilibrar as temperaturas entre o espaço que permeia ele e ele mesmo, de forma que as temperaturas tendem a se igualarem. Isso ocorrerá, essa tentativa de equalização das temperaturas, ela acontecerá de forma que o copo que ele vai precisar fornecer calor para que o sistema atinja a temperatura dele. E com isso haverá então, como o copo está cedendo calor para o sistema para haver essa equalização das temperaturas, então a variação será negativa. O mesmo não ocorre para o caso onde nós temos o copo frio, porque acontecerá ao contrário. A temperatura inicial ela é menor do que a temperatura final, então a cada aumento, acréscimo lento da temperatura, o sistema vai precisar fornecer calor para a água para que essa temperatura seja equalizada, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, de acordo com a lei zero da termodinâmica. E quando nós somamos essas duas variações de entropia, nós temos que a entropia total desse processo abstrato, que é um processo reversível, vai ser a variação do copo F mais a variação do copo Q, e essa variação vai ser de 36, aproximadamente 36 Joule Kelvin. Essa é a variação total desse processo abstrato. E aqui vale salientar o sinal positivo, e nós vamos ver que isso é consistente com o que nós esperamos da segunda lei da termodinâmica. E como o processo mencionado anteriormente, nós temos que, como a variação da entropia ela independe do processo pelo qual os estados inicial e final são atingidos, essa variação da entropia será igualmente válida para o processo irreversível. Agora sim nós podemos nos adentrar à segunda lei da termodinâmica. Já apresentei a variação da entropia, o fato de que a entropia ela é uma propriedade de estado. Agora a gente pode então adentrar na segunda lei da termodinâmica, que, como nós vamos ver, está intimamente relacionada com a entropia. Para a gente introduzir a segunda lei da termodinâmica, nós vamos usar um outro exemplo do livro, que é o 24.4. Inicialmente, nós temos então que N moles de um gás ideal, ele está confinado em uma câmara, essa câmara à esquerda, onde todo esse sistema ele é envolto por uma parede isolante, e na câmara do lado direito nós não temos nada. Aqui nós temos um registro que impede que esse gás invada a câmara da direita,
E quando nós abrimos esse registro, esses N-moles, eles preenchem rapidamente a câmara da direita. Essa é uma expansão livre e também é um processo irreversível. Por quê? Porque nós não podemos fazer com que espontaneamente esse gás retorne para a câmara de origem. Portanto, nós precisamos considerar um problema que possua os mesmos estados inicial e final para poder usar a mesma metodologia que nós utilizamos anteriormente. O que nós podemos fazer para isso é considerar um reservatório térmico, onde nós podemos controlar a temperatura, e os N-moles estão confinados em um cilindro, um compartimento, no qual na parte superior nós temos esferas metálicas que nos permita regular a variação da pressão e do volume conforme os estados inicial e final do problema original. E assim nós podemos então prosseguir da seguinte maneira. Nós reescrevemos a primeira lei da termodinâmica, isolando apenas a variação de calor. E nós podemos lembrar que para um gás ideal, a variação da energia interna ela é diretamente proporcional à variação da temperatura. Por exemplo, para um gás ideal monoatômico, nós temos que a variação da energia interna ela é igual a 3 meios de Nr vezes a variação da temperatura. No entanto, nós temos que, como nós mantemos a temperatura do reservatório térmico de forma constante, a variação da temperatura será nula e, portanto, a variação da energia também será nula, de forma que nós podemos escrever a primeira lei da seguinte maneira. Nós utilizamos então que aqui, como nós temos um sistema que basicamente é um cilindro com um êmbolo que pode variar de fato como se fosse um êmbolo, e nós podemos escrever então a variação do trabalho da seguinte forma. Só que segundo a equação dos gases ideais, onde nós temos que PV é igual a nRT, remanejando essa equação, nós podemos facilmente obter a seguinte equação, de forma que, introduzindo todas essas equações na primeira lei da termodinâmica, da seguinte forma, nós obtemos a seguinte expressão. Lembrando que nós podemos escrever a variação da entropia como a integral do estado inicial, o estado final de dq sobre T. E tendo que a temperatura ela é constante, dado que o reservatório térmico nós controlamos ele, nós podemos escrever a segunda lei a variação da entropia da seguinte maneira. Introduzimos então essa igualdade nessa equação aqui em destaque e obtemos o seguinte, que a variação da entropia nada mais é do que Nr vezes a integral dV sobre V avaliados no volume inicial e no volume final, utilizando as integrais e propriedades do logaritmo natural anteriormente mencionadas. Nós temos que a variação da entropia para este processo reversível, ele é igual a Nr vezes o logaritmo de Vf sobre Vi. Voltando um pouquinho, eu esqueci de mencionar o porquê esse processo reversível. Simplesmente nós podemos fazer o seguinte. Se nós queremos comprimir esse gás no interior desse cilindro, nós podemos adicionar esferas metálicas sobre o êmbolo, de forma a comprimir este gás, esse gás ideal. Nós podemos reobter o processo anterior, simplesmente removendo de forma lenta o suficiente, da mesma forma que nós introduzimos, e nós obteremos o mesmo estado inicial. Portanto, esse é um processo reversível. Aqui, em se tratando de uma expansão, como nós queremos obter este mesmo processo, e aqui nós
temos que o gás aqui dentro ele vai possuir um volume maior, porque aqui nós temos o volume inicial que consiste apenas da câmara esquerda. No segundo momento nós temos um estado no qual o volume consiste por duas câmaras, ou seja, o volume dobrou, aumentou o volume. E para reproduzir isso no processo reversível abstrato, nós extraímos então as esferas no interior deste cilindro, fazendo com que, como há uma pressão menor devido a menos esferas sobre o êmbolo, este gás ele expande então. Então, se o volume final ele é maior do que o volume inicial, nós temos que a razão do volume final sobre o volume inicial ele é maior do que 1. E como nós vimos anteriormente, para um argumento maior do que 1, nós temos que este logaritmo ele é positivo, o que leva a uma variação de entropia positiva, o que está salientado aqui. Por outro lado, se nós tivermos um volume final menor do que o volume inicial, ou seja, se ao invés de nós extrairmos esferas, nós adicionarmos esferas, diminuindo, comprimindo ainda mais este gás nesta câmara, nós temos que a variação da entropia ela vai ser menor do que zero. Então nós podemos fazer uma seguinte análise, isso tendo em conta que a variação da entropia ela é feita para um sistema fechado. E essa variação da entropia que nós calculamos aqui, ela diz respeito ao gás que está dentro dessa câmara. No entanto, se nós consideramos como fazendo parte do sistema também o reservatório térmico, nós temos a seguinte situação. Para o caso de uma expansão, nós temos então, como visto anteriormente, uma variação de entropia maior do que zero devido ao fato de que o volume final ele é maior do que o volume inicial. E isso produz, segundo a equação aqui nós temos este lado aqui, devido a essa equação que é válida para um processo a temperatura constante, nós temos que a variação da entropia do gás ela é positiva. Aqui o módulo é só para garantir que esse sinal ele é positivo. Então a variação da entropia do gás ela vai ser positiva igual ao módulo do calor cedido pelo reservatório térmico para a variação da entropia. Lembrando que a variação da entropia tem um sinal proporcional ao sinal algébrico do calor. Isso nós podemos verificar também, como visto anteriormente, simplesmente pelo Ln. E isso acontece e isso implica, na verdade, que como o reservatório precisou ceder calor para o gás, o sinal, quando nós utilizamos esta equação para calcular a variação da entropia do próprio reservatório, este sinal vai ser negativo. Aqui positivo, porque o gás está recebendo este calor, e aqui o sinal negativo, porque o gás está cedendo este calor. Então aqui nós temos que há uma igualdade em módulo e um sinal oposto para cada uma das variações da entropia. No caso de uma compressão, por exemplo, só para verificar este fato, nós temos que a variação da entropia ela vai ser menor do que zero, porque o volume final ele é menor do que o volume inicial. E dessa forma, numa expansão, nós temos que o gás ele cede calor, então o sinal algébrico da variação da entropia para o gás será negativo, e como o reservatório térmico ele vai receber esse calor, nós temos que o sinal algébrico da variação da entropia ele é positivo. Perceba que nos dois casos nós temos que a soma dessas entropias ela será igual a zero. E nós podemos introduzir, portanto, a definição da segunda lei da termodinâmica para processos reversíveis, ou seja, em um sistema fechado que sofre essa variação, que no caso é uma variação no volume, nós temos que, quando esse sistema fechado ele sofre a mudança de um estado inicial para um estado final,
através de um processo reversível, que foi o processo que nós utilizamos, esse processo abstrato, para descrever uma expansão livre. Esse processo vai possuir no final como produto uma variação de entropia nula, ou seja, que a entropia durante este processo será constante. Para estender essa segunda lei da termodinâmica para processos irreversíveis, nós temos que lembrar que, por exemplo, no caso da bicicleta anteriormente mencionada, perceba o seguinte, isso vai ficar mais evidente no... Eu vou deixar mais para frente para explicar isso, porque acho que vai ficar mais claro e vai ficar menos confuso na parte de máquinas. Então, simplesmente enunciando a segunda lei da termodinâmica, para processos irreversíveis e reversíveis, nós temos que a entropia de um sistema fechado, que transita de um estado inicial I para um estado final, F, nunca diminui. Essa entropia ela vai aumentar, então a variação da entropia será positiva, isso se o processo que provocou essa transição for irreversível, ou essa entropia ela é constante durante todo o processo, ou seja, a variação da entropia é igual a zero se esse processo for reversível. Matematicamente, nós podemos então escrever que a variação da entropia ela é maior ou igual a zero, sempre. Esse sinal será maior do que zero se o processo for irreversível, e este sinal obterá o valor de igualdade se o processo for reversível. Então agora nós podemos partir para máquinas e vai ficar claro o porquê deste sinal ser maior agora. E para iniciar então a parte de máquinas, nós devemos ter em mente a definição de máquina, que é um equipamento que retira energia do seu ambiente na forma de calor e produz trabalho útil. Para essa aula, para ser um pouco mais breve, eu trouxe a máquina de Carnot. Essa máquina de Carnot ela foi idealizada pelo engenheiro francês Sadi Carnot em, se não me engano, 1824. E ela, na verdade, é uma máquina idealizada, que busca a maior eficiência possível. Portanto, todos os processos que estão presentes nesse ciclo fechado, aqui já dá para ver que é um ciclo fechado, são reversíveis. Agora fica evidente o porquê de processos irreversíveis possuírem variação de entropia sempre maior do que zero. Se a gente da própria definição a gente pode perceber que a máquina ela é basicamente tira energia de um dado, aqui no diagrama vai ficar mais claro. A gente tira energia do ambiente, que no caso aqui é um reservatório térmico a temperatura alta, a gente retira calor, transforma em trabalho e aí tem um subproduto de calor QB. O calor, a gente pode dizer um calor residual, que vai para um reservatório de temperatura menor. Se a gente lembra, por exemplo, da bicicleta, que tem um atrito. O atrito ele transforma energia mecânica em energia térmica. Então, num sistema, numa máquina, por exemplo, que nós temos a presença de atrito, essa presença faz com que energia mecânica, que poderia ser utilizada para produzir trabalho útil, ela é convertida, como eu disse, em energia térmica, em calor. E esse processo ele é irreversível, como nós podemos verificar no caso da bicicleta. Nós não podemos resfriar o solo de modo a acelerar a bicicleta. Esse processo ele só possui um sentido. O movimento, através do atrito, transforma a energia mecânica em energia térmica até que a bicicleta pare. Então, portanto, os processos que estão presentes na máquina de Carnot, que é uma máquina que busca a eficiência mais elevada possível, esses processos são sempre reversíveis. Esses processos não possuem entropia adicional.
E assim nós podemos enxergar a máquina de Carnot da seguinte maneira. Aqui nós vamos fazer uma transição, a gente vai imaginar, por exemplo, um cilindro que possui um êmbolo e dentro desse cilindro nós temos um gás ideal, por exemplo. Nós temos um gás e esse cilindro nós vamos, entre aspas, apoiar sobre diversos reservatórios térmicos a temperatura constante. E como eu disse, no caso da máquina de Carnot buscar a eficiência máxima, nós temos que a temperatura para conseguir atingir essa eficiência máxima, a temperatura entre esses reservatórios, o reservatório de temperatura elevada e o reservatório de temperatura menor, essa diferença entre o gás e esses reservatórios ela precisa ser nula. A temperatura do gás no interior do cilindro precisa ser sempre igual à temperatura do reservatório no qual nós vamos, entre aspas, novamente, apoiar este cilindro, que a gente pode enxergar o trabalho que ele vai exercer como uma elevação de um peso. Quando da expansão do gás no interior do cilindro, o êmbolo vai subir e vai levantar algum peso qualquer. E a gente pode enxergar o porquê da temperatura do gás no interior do cilindro precisar ser igual à temperatura do reservatório em questão da seguinte forma. Nós precisamos que essa eficiência seja a máxima possível. Como já salientei isso diversas vezes. Agora imagine o seguinte, nós colocamos esse cilindro com uma temperatura diferente do que a temperatura, por exemplo, do reservatório de temperatura mais elevada. O que vai acontecer é que haverá condução de calor para tentar, através da lei zero da termodinâmica, equilibrar, atingir o equilíbrio térmico entre esses dois corpos. Só que, novamente, esse processo de condução de calor para equalizar a temperatura, ele é irreversível novamente. Isso produz uma entropia adicional. Por quê? Porque é um processo no qual nós não podemos reverter. Como o próprio nome diz, é um processo irreversível. Então, como a máxima eficiência ela é obtida através de processos irreversíveis, nós precisamos que a temperatura no qual nós temos o gás, ela precisa ser igual à temperatura do reservatório no qual nós iremos apoiar, entre aspas, novamente, este cilindro que contém o gás. Então, primeiramente, nós fazemos o quê? Se nós iniciarmos deste ponto 1, e aqui vale salientar que essas regiões aqui são linhas isotérmicas, ou seja, esses processos acontecerão em temperaturas fixas. Então, se nós pegamos o gás a temperatura TA, a temperatura do reservatório de temperatura elevada, e nós colocamos em contato sobre este reservatório, o que vai acontecer é que este reservatório ele vai fornecer uma quantidade de calor que há para o gás no interior deste cilindro. E o que vai acontecer então é que, havendo a transferência dessa quantidade que há de calor, o gás no interior deste cilindro ele vai se expandir. Portanto, aqui nós temos um volume inicial. Aqui o sentido do processo é para a direita, no sentido horário. Ele vai expandir até o ponto 2, um volume maior F. E isso também produz uma redução na pressão. Mas, como eu disse anteriormente,
A temperatura a temperatura do cilindro que contém o gás e a temperatura do reservatório no qual nós vamos apoiar o cilindro para que haja a transferência de calor, essas temperaturas precisam ser iguais. E novamente os processos precisam ser reversíveis. O que é necessário então para que, como o gás aqui ainda está a temperatura TA, uma linha isotérmica, nós precisamos fazer com que a temperatura do gás chegue à temperatura do reservatório frio, TB. E para que isso aconteça de forma reversível e que não produza entropia adicional e que seja reversível para que haja, portanto, uma maior eficiência, nós precisamos fazer isso adiabaticamente. Portanto, esta outra linha, este outro processo, será um processo adiabático. E como nós fazemos isso? Nós colocamos então o cilindro sobre uma placa adiabática, onde essa expansão, aqui no caso continua a se expandir, ocorreria de forma adiabática. E adiabática nós podemos lembrar lá da própria definição da variação da entropia, que ele é proporcional, né? A variação da entropia ela vai ser proporcional à variação de calor, e a variação, um processo adiabático por definição é um processo no qual nós não temos variação de calor, nós não temos entrada nem saída de calor. Então, portanto, esse processo adiabático é o processo mais eficiente possível para levar a temperatura do gás no interior do cilindro de TA para TB sem adicionar entropia adicional, para que não reduza então a eficiência desta máquina, a máquina de Carnot. Então nós levamos a temperatura de TA para TB e posteriormente nós pegamos esse cilindro então de um gás ideal onde a temperatura é igual a TB, e nós colocamos sobre o reservatório de temperatura TB, agora que nós temos a temperatura igual. E o que vai acontecer é que o próprio gás no interior do cilindro ele vai transferir uma quantidade QB de calor. Aqui imagina que esse interior é o próprio gás, então essa variação vai ser no sentido de que, aqui QB, vai haver então a transferência do gás para o reservatório de temperatura menor. E com isso então vai haver uma variação de volume de um volume maior para um volume menor, que seria igual ao volume nesta posição 4 aqui, volume final aqui, vamos dizer um volume final 2, e aqui um volume inicial 2. Vai ficar meio poluída a imagem, eu vou colocar aqui um volume inicial 2. Perdão, um volume inicial 2 aqui e um volume, deixa eu apagar aqui que está meio poluído. Aqui seria, neste processo, seria um volume inicial 2 para um volume final 2. Esse processo que é um processo a temperatura constante e a transferência de calor do gás para o sistema. E aí, retornando adiabaticamente novamente, porque nós precisamos sair de temperatura TB para a temperatura TA sem adicionar entropia,
fazendo com que a eficiência seja a maior possível. Então, fechando o ciclo desta máquina ideal. Então, perceba o seguinte: o que acontece agora, de forma mais resumida, um pouco menos confusa, é que um cilindro que produz trabalho levantando um peso, ele tem uma temperatura, o gás possui uma temperatura TA, e nós colocamos sobre o reservatório de temperatura elevada, e esse reservatório vai nos fornecer a energia suficiente para a energia necessária para a produção de trabalho, que seria, no caso, a elevação de um peso qualquer, de um corpo qualquer. E isso, portanto, vai ter devido à transferência deste calor, vai haver um acréscimo no volume e uma redução na pressão deste gás. Então, havendo acréscimo de volume, este corpo vai ser erguido pelo pistão, pelo êmbolo, que é a realização de trabalho. Realizado esse trabalho, então, nós colocamos esse cilindro sobre uma placa diabática, que faz com que essa temperatura ela decresça de TA para TB adiabaticamente, sem adição de entropia a mais. Feito isso, nós pegamos este cilindro contendo gás e colocamos sobre o reservatório de temperatura menor. E com isso esse gás vai fazer o que? Ele vai transferir uma quantidade QB de calor para o reservatório de temperatura menor, fazendo com que o êmbolo volte à sua posição, aqui no caso intermediária, porque a posição final seria aqui. Então, o que vai acontecer é que, excedendo essa quantidade de energia, de calor, perdão, de energia na forma de calor, este êmbolo ele vai voltar e começar a voltar para a sua posição inicial. E para que depois nós possamos realizar o mesmo movimento, nós fazemos o quê? Colocamos novamente o cilindro sobre um reservatório, sobre uma placa diabática, fazendo com que a temperatura ela aumente para TA, e aí o êmbolo volta à sua posição originária, para que esse movimento de sobe e desce ele continue de forma cíclica. Aqui nós temos um outro diagrama, que é um diagrama de temperatura versus a entropia, onde nós podemos perceber um processo isotérmico, que é o processo que ocorre de 1 para 2, ele ocorre a temperatura constante, não há uma temperatura, não há uma variação de temperatura. Um processo adiabático, aquele que ocorre a entropia constante, e o ciclo se repete. Esses pontos vale salientar que são os mesmos da figura acima. A eficiência nós podemos calcular da seguinte forma: ela nada mais é do que a energia obtida, que seria a energia no qual nós podemos realizar trabalho útil, sobre a energia fornecida, a energia que nós coletamos do reservatório a temperatura elevada. Como nós temos que o sistema ele é fechado, a variação da entropia ela vai ser nula. O sistema sempre vai voltar ao ponto inicial. E, portanto, nós podemos escrever o módulo do trabalho da seguinte forma. E com isso, substituindo esta igualdade na equação para a eficiência, nós obtemos que a eficiência nada mais é do que 1 menos a razão entre o módulo da quantidade de calor que nós fornecemos para o gás fornece para o reservatório frio, sobre o módulo da quantidade de calor que nós coletamos do reservatório de temperatura elevada. Mas note que neste gráfico aqui de temperatura versus a entropia, nós temos que a variação da entropia para o reservatório A, que nada mais é do que essa, em módulo nós temos que os dois
são iguais. Aqui, se nós colocarmos aqui uma variação 1 e aqui uma variação 2, melhor. Se nós colocarmos aqui uma S1 e aqui um S2, nós temos o quê? Que como o processo acontece neste sentido, a variação A será S2, S2. S2 menos S1. E no caso da variação da entropia, quando nós apoiamos o cilindro no reservatório a temperatura menor, nós temos que essa variação vai ser S1 menos S2, uma vez que o processo acontece neste sentido. Ou seja, nós temos que ΔSA nada mais é do que o negativo de ΔSB. Só que da definição que nós temos anteriormente de que para o processo isotérmico, a variação da entropia nada mais é do que o calor sobre a temperatura constante, nós podemos escrever que a variação da entropia para quando nós apoiamos o cilindro sobre o reservatório a temperatura maior, ele terá o sinal positivo e será igual à quantidade de calor que o reservatório fornece para o gás sobre a temperatura TA. E no caso, isso daqui, que é a variação da entropia para quando nós colocamos o cilindro sobre o reservatório B, que no caso é negativo, porque o gás está fornecendo calor para o reservatório, então esse sinal é negativo, juntando com esse sinal que é proveniente da análise gráfica, nós temos que esse sinal menos com menos dá mais, então a quantidade de calor fornecida pelo reservatório sobre a temperatura do reservatório A será igual ao módulo da quantidade de calor que o gás fornece para o reservatório B sobre a temperatura do reservatório B. E substituindo essa equação na equação da eficiência em destaque, nós temos que a eficiência nada mais é do que 1 menos a razão entre a temperatura do reservatório B sobre a temperatura do reservatório A. Portanto, nós vemos que a máxima eficiência é aquela onde ou o reservatório o reservatório B possui uma temperatura muito pequena ou próxima de zero, assim por dizer, seria o mais eficiente possível, ou seja, a eficiência seria igual a 1, ou quando a temperatura do reservatório de temperatura elevada tender ao infinito, porque se TA tende ao infinito, essa razão tende a zero, e, portanto, a eficiência seria igual a 1, seria uma eficiência de 100%. Só que, obviamente, é impossível obter um reservatório de temperatura infinita e um reservatório de temperatura nula. Portanto, como salientei anteriormente, esta é uma máquina idealizada e que nos mostra qual é o caminho para o qual nós podemos obter uma eficiência máxima. Subsequentemente, nós temos uma máquina térmica, aqui um refrigerador, que está errado. Aqui seria um refrigerador.
O refrigerador ele é um dispositivo que utiliza trabalho para transferir energia térmica de um reservatório de baixa temperatura para um reservatório de alta temperatura. E aqui eu trago simplesmente o refrigerador de Carnot porque ele é o refrigerador que também nos mostra o caminho para o qual nós obtemos máxima eficiência, que neste caso também é representado pelo coeficiente de desempenho. Então, quanto maior esse coeficiente de desempenho, maior será a eficiência, mais eficiente será esse refrigerador. E perceba pelo diagrama desse refrigerador que nada mais é do que uma máquina de Carnot operando em sentido inverso. Portanto, aqui todos os sentidos dos processos são contrários. Aqui dá para perceber que mudou o sentido no qual essas setas que indicam o sentido do processo, elas estão direcionadas. Portanto, aqui nós temos os mesmos processos. Um processo isotérmico, que opera numa dada temperatura, e um outro processo isotérmico operando em uma outra temperatura, interligado por processos adiabáticos que fazem a conexão da temperatura do gás com a temperatura do reservatório em questão para buscar novamente a máxima eficiência. Aqui eu não quero me estender muito porque a aula já está ficando longa. Para calcular a eficiência, então o coeficiente de desempenho, nós tomamos nada mais nada menos do que o trabalho que nós precisamos fornecer para o sistema para que ele retire energia de um reservatório de baixa temperatura, energia térmica, e forneça para um reservatório de alta temperatura. E utilizando essa mesma equação, nesta razão, nós obtemos a seguinte equação em destaque. Aqui no gráfico, no entanto, a gente pode perceber que aqui o resultado será o mesmo, que essas razões serão iguais. No entanto, o sinal aqui eu busquei salientar aqui ao contrário, justamente pelo fato de que esses processos eles ocorrem em sentidos opostos. Então, no caso de ΔSA, esse processo aconteceria aqui, ó, S1 e aqui novamente S2. Nós teríamos que, como o processo aqui aconteceu da direita para a esquerda, S2 menos S1, aqui nós teremos S1 menos S2. Portanto, a variação da entropia B será o negativo, será menos a variação da entropia SA. E novamente utilizando esta relação, nós podemos chegar aqui, nós chegamos na mesma igualdade, ou seja, que o módulo da quantidade de calor QA sobre TA será igual ao módulo de calor QB sobre TB. Substituindo isso, então, nesta expressão, nós obtemos esta relação e, através de uma simples manipulação algébrica, nós obtemos que o coeficiente de desempenho de um refrigerador ideal será igual à temperatura do reservatório frio sobre a diferença entre a temperatura do reservatório quente menos a temperatura do reservatório frio. Portanto, nós temos que o maior desempenho que essa máquina pode efetuar, pode obter, é quando a temperatura do reservatório TB for a maior possível. Portanto, quanto maior for a temperatura desse reservatório B, maior será o desempenho
desse refrigerador ideal, que é o refrigerador de Carnot. Por outro lado, nós podemos obter também um maior desempenho possível quando nós temos que a diferença entre as temperaturas dos reservatórios de temperatura maior e temperatura menor se aproximar de zero, porque aí esse desempenho ele fica cada vez maior quanto menor for essa diferença. Por isso, portanto, esse é o que eu tinha para trazer hoje. Peço desculpa por alguma confusão que eu tenha feito,